Pronto, então vamos dar início aqui a este webinar. Obrigado a todos e a todas por terem vindo e por estarem a participar neste webinar. Só relembrar que o motivo deste webinar, tem a ver com a publicação do há muito aguardado despacho número 4.223 de 2025, 3 de abril, que no fundo homologa o regulamento apresentado pelo Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que tem a ver com as normas técnicas relativas à gestão de combustível nas faixas de gestão de combustível na rede. Isto é um nome muito comum, é muito comprido, nas faixas de gestão de combustível da rede primária, secundária, terciária e nas áreas estratégicas de mosaicos de gestão de combustível. Esta homologação foi feita pelo atual ainda secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira. Eu passaria então à apresentação dos presentes. O meu nome é Paulo Lucas, sou da direção da Zero. Connosco vai estar a minha colega Filipa Silva, que é engenheira agrónoma e acompanha estes temas da floresta na Zero, e vai também estar o nosso orador convidado, Nuno Sequeira. Mas antes das apresentações, eu iria relembrar qual é que é o programa que nós vamos ter durante esta 1 hora e meia de conversa sobre este tema tão importante, e por isso é que está aqui tanta gente. Já estão 234 pessoas online. Portanto, isto mostra que realmente é um tema que é importante, e que toda a gente quer conhecer o melhor o que é que mudou, e no fundo, e qual é que foi o processo que levou, digamos, à revisão destas normas técnicas. Só relembrar que às 14h40, portanto, vai haver agora então a apresentação das normas técnicas. Vai haver aqui uma apresentação em PowerPoint por Nuno Sequeira, que é vice-presidente do ICNF. Depois haverá um período às 15h10, com debate com base nas questões colocadas pelos participantes, que será moderado pela Filipa Silva da Zero, e depois às 15h45 haverá aqui o encerramento por mim deste webinar. Só dar-lhes conta de uma pequena nota biográfica sobre o Nuno Sequeira. Portanto, como já disse, ele é vogal do Conselho Diretivo do ICNF, Instituto da Conservação das Florestas. É engenheiro florestal, com formação complementar em gestão, e desde 2017 desempenha a função de vogal do Conselho Diretivo do ICNF, responsável pela área da gestão dos fogos rurais. Ao longo de mais de 30 anos de experiência profissional na área de florestal e de desenvolvimento rural, desempenhou funções em vários níveis a nível da administração pública, nomeadamente chefe de serviço no IFADAP, diretor regional adjunto da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, diretor do Departamento de Controlo do IFAP, foi coordenador do Programa para a Rede Rural Nacional, chefe de Divisão de Gestão Florestal do ICNF, também foi assessor do Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas, e adjunto do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural. Ou seja, um percurso muito significativo nesta área. Portanto, é uma pessoa muito conhecedora destes temas. Obrigado, Nuno, por estar connosco. É uma honra tê-lo aqui hoje. É um tema que nós consideramos muitíssimo importante, porque há muito que andamos a reivindicar, digamos, a publicação destas normas técnicas. Ele era um regulamento que já estava muito atrasado a sua publicação. Esperemos que hoje aqui a sua apresentação seja elucidativa do que vem aí, principalmente do que melhorou em relação ao que estava, porque realmente a aplicação do que estava muitas vezes não estava a ser correta, ou por excesso ou por defeito. E portanto hoje queremos, no fundo, esta primeira apresentação, para tentarmos conhecer o que é que mudou. Nuno, muito obrigado. Tem a palavra então. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer à Zero o convite que fez ao ICNF, que é com todo o gosto que estou aqui. Cumprimentar também todos que nos estão a ouvir e a ver através deste webinar, que reporto, como é natural, da máxima importância, porque
conforme disse o Paulo Lucas, nós temos estado a trabalhar em termos de gestão de combustíveis com umas normas de gestão de combustível que estavam previstas num anexo do Decreto-Lei 124 de 2006. Elas próprias foram tendo algum ajuste ao longo do tempo e agora, no âmbito do novo sistema de gestão integrada de fogos rurais, o Decreto-Lei 82 de 2021, de facto, prevê que essas normas, a publicação de um regulamento com, vamos chamar só linguagem de combate de gestão de combustível, já sabemos que abrange aquelas dimensões que o Paulo referiu e que depois à frente vou ter a oportunidade de passar um bocadinho mais em detalhe, para depois abrirmos espaço então à nossa conversa. De facto, a experiência e o conhecimento, seja da academia, seja dos colegas das áreas técnicas, das organizações não governamentais de ambiente, etc., toda a evolução do conhecimento leva a que houvesse a necessidade de se produzir este novo regulamento que visa, de facto, substituir o anexo e que está previsto no Decreto-Lei 124 de 2006, ele próprio também feito o Decreto-Lei após os grandes incêndios de 2013 e 2005 e o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais surge também depois daquele ano catastrófico e de luto para todos nós que foi 2017. A comoção que o ano 2017 e as suas consequências tiveram levaram a uma mudança profunda, seja no modelo de governança dos incêndios rurais, enfim, mas não é para entrarmos nesse detalhe do modelo de governança ou do próprio SEGIFRE, mas aqui para permitir falar um pouco deste novo regulamento de gestão de combustível. E eu tenho uma pequena apresentação em PowerPoint que servirá de guia aqui para esta nossa primeira conversa e explanação e que depois a Zero poderá remeter a quem estiver interessado. Então, se me dão licença, vou tentar fazer aqui a partilha da apresentação. Estão todos a ver? Conseguem ver a apresentação? Da Paulo? nossa parte, Nuno, sim. Da nossa parte, sim. Sim, ok. sim. Então presumo que todos quem estejam a assistir a este webinar que também a estejam a ver. Portanto, estamos aqui a falar realmente num regulamento com normas técnicas de gestão de combustível, apenas para enquadrar, conforme foi dito, este regulamento do ICNF foi homologado pelo Sr. Secretário de Estado das Florestas e publicado agora no dia 3 de abril de 2025, portanto é um regulamento recente e este regulamento diz a lei, e foi isso que foi feito, embora seja um regulamento do ICNF, para a sua elaboração decorre diretamente da lei e foi feito. Foram ouvidas a Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Guarda Nacional Republicana, conforme decorre do próprio decreto-lei que regulamenta o SEGIFRE. Importa também referir que este regulamento, e as normas de gestão de combustível, é complexo, procura fazer, já no passado procurava, e é sempre esse o objetivo, um encontrar da melhor solução para as necessidades que temos de gerir combustível com duas dimensões principais, ou três dimensões principais, que seja o mais eficaz possível, que seja feito apenas na estrita medida do necessário e assente no melhor conhecimento
técnico e científico que existe em cada momento. E depois uma quarta dimensão também muito, muito importante, e é muito, muito importante porque às vezes quem é mais da área técnica, da área da biologia ou de gestão florestal, enfim, achamos e pensamos que as matérias devem ter... Há uma variabilidade tão grande no território, nas condições meteorológicas, que as normas de gestão de combustível deviam ser praticamente quase a um nível micro. E o que se pretende com este regulamento, que depois é de cumprimento obrigatório em certas dimensões, tem também que ser, e isso é muito importante referir, tem que ser fiscalizável pela Guarda Nacional Republicana, que é a entidade pública que tem a função de fiscalização. Daí que precisamos sempre, nos exercícios que fizemos e que fazemos, fazer um compromisso entre o que seria a variabilidade que seria ideal e a capacidade de adaptação, mas simultaneamente em algo que seja verificável e controlável de uma forma que ofereça o mínimo de dúvidas possíveis, quer para os cidadãos, empresas, entidades gestoras de infraestruturas e para a autoridade que tem a responsabilidade da fiscalização, como é a Guarda Nacional Republicana. Importa referir que este regulamento tem a sua entrada em vigor prevista apenas no fim dos maiores níveis de empenhamento operacional, agora no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, que termina no dia 15 de outubro, e daí que este regulamento começa a ter aplicação, digamos, a partir de meados de outubro do corrente ano. Dia 16 do 10 é o que dispõe o regulamento, para dar tempo a existir adaptação por parte das empresas, cidadãos, etc. Não, era impossível aprovar uma coisa para ter início amanhã, quando já havia muito trabalho em curso, e importa dar tempo de adaptação e, simultaneamente, também permitir fazer alguns microacertos ou ajustes neste período temporal, com uma leitura geral já por todos de eventuais aspectos que possam pontualmente necessitar de algum tipo de correção ou clarificação. Neste trabalho houve uma grande preocupação de estas normas serem o mais racionais possíveis, ou seja, assentes em conhecimento técnico. Obtivemos e dialogámos com a comunidade académica, com especialistas da área e, simultaneamente, ter algum grau de flexibilidade que permitisse, por exemplo, no que respeita à dimensão das faixas, mas também outros aspectos, dar algum grau de liberdade às comissões subregionais de gestão integrada de fogos rurais, de permitirem dizer: ok, aqui no território da minha sub-região, que são as NUTS 3, vulgarmente conhecidas por CIMs, aqui na minha sub-região, ali a faixa tem que ter a mesma largura standard, que está definida no diploma, ali precisa ser um pouco mais larga, aqui pode ser um pouco mais estreita, também permite algum grau de flexibilidade para identificar, por exemplo, nas estruturas lineares, estradas ou linhas elétricas, etc., flexibilidade para identificando valores em presença, designadamente valores ligados com conservação da natureza, biodiversidade ou outro tipo de valor ambiental, ou exemplares arbóreos ou arbustivos que sejam muito importantes preservar, permite flexibilidade e decidir: ok, aqui a norma não se aplica, aplica-se um outro tipo de gestão mais minimalista, mas toda a gente do sistema, em caso de incêndio, sabe que ali tem uma regra diferente, por isso não está tratado como das outras formas, e precisa de uma atenção especial, mas dá essa flexibilidade. Depois, a nível dos principais critérios, tem muito a ver
com a análise que foi feita e o conhecimento sobre a intensidade de fogo, o que é comum nas regiões, os objetivos de cada sub-região que permitem depois então usar essa flexibilidade que o próprio decreto-lei e o regulamento dá, permitindo algum grau de adaptabilidade, sem colocar em causa depois a parte da fiscalização, ou seja, não pode ser tudo diferente em todo o lado, mas há um avanço muito significativo na flexibilidade que é dada para o que fazer, aonde e até a largura dessas faixas, falando nós nesse aspecto. Depois também termos presente que é impossível, nem o Estado, nem os cidadãos, nem as empresas, para além dos enormes impactos negativos ambientais e na conservação da natureza e conservação do solo que isso teria, é impossível pensar que o sonho era ter tudo sem vegetação, rapado em todo lado, perdoe uma expressão, porque nós temos, e procurou-se muito isso, não só no regulamento, mas em sede do planeamento, definir as áreas onde o investimento feito, e é um investimento que não se faz uma vez e está feito para sempre, não. Necessita revisitações, por vezes anualmente, outras vezes não é anualmente, mas é com alguma periodicidade. Portanto, uma grande preocupação em racionalizar o investimento que é feito nessa gestão de combustível, procurando cada vez mais que por cada euro que se investe na proteção, o resultado seja o maior, e isso é um trabalho e uma preocupação permanente. Também, conforme tinha dito, a tal flexibilidade que permita a conservação de recursos arbóreos importantes e a conservação de valores presentes no território, de biodiversidade ou ambientais em áreas concretas, fazendo sempre aqui um balanço entre o que queremos proteger, o que deve ser mantido e a ameaça que representam os incêndios rurais, que posso dizê-lo sem dúvida nenhuma, no nosso país, especialmente nas zonas onde ocorrem com uma frequência acima do desejável e severidades também grandes, representam verdadeiramente, se não a maior, seguramente uma das 3 maiores ameaças para a biodiversidade. Todas as áreas que ardem recorrentemente, além da questão da resposta do ecossistema ser cada vez mais frágil, portanto, colocando em causa depois o solo, etc. Portanto, tudo o que estamos a proteger, a diminuir a frequência dos incêndios ou num aumento da probabilidade de surgirem oportunidades de combate, visam a proteção muito também dos espaços naturais. Depois, um outro aspecto muito importante, que é garantir alguma continuidade conceptual relativamente ao normativo que vínhamos aplicando desde 2006 e, como eu disse, ele já com algum tipo de alteração, mas procurando garantir alguma continuidade, porque há trabalhos em curso, há zonas que estão preparadas e importava não ser disruptivo, mas apenas evoluir com base naquilo que o conhecimento tem objetivamente para nos dar. Durante esta elaboração, que já decorre há mais de 2 anos e chegámos agora até aqui, foram, conforme eu referi, o que diz o decreto-lei é que o regulamento é do ICNF, em articulação com a AGIF, a ANEPS e Guarda Nacional Republicana. Naturalmente, nós quisemos envolver muito mais entidades. A proposta de regulamento foi partilhada com os membros da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, onde estão presentes diferentes entidades, naturalmente ICNF, a AGIF, Guarda Republicana, a ANEPS, mas também as Infraestruturas de Portugal, também a Associação Nacional de Municípios, também a Associação Nacional de Freguesias, Forças Armadas,
enfim, a Direção-Geral do Território, foram partilhadas com todas essas entidades, foram recolhidos contributos, foram também consultadas organizações não governamentais ao longo de todo este processo, a academia, vários especialistas que o nosso país tem ligados com esta matéria, investigadores, também os próprios relatórios das comissões técnicas independentes, recomendações que surgiam em sequência dos incêndios de 2017, as comissões técnicas independentes da Assembleia da República, elas próprias compostas por peritos em diferentes valências e também nesta. Enfim, procurou-se os últimos resultados de trabalhos de investigação produzidos, publicados. Portanto, procurámos aproveitar o conhecimento existente que nos conduziu até este momento. Isto depois são só alguns exemplos de referências. O próprio regulamento, e isso é inovador, contém referências bibliográficas para quem tiver mais interesse ou curiosidade ou quiser mesmo entrar em mais profundidade nestas matérias, sabendo nós, como em quase tudo, não é uma ciência exata. Há aqui um conjunto de após, o conhecimento também vai evoluindo, a experiência mostra alterações e o que se procurou trazer aqui foi algo que reunisse o consenso mais aproximadamente possível, assente naqueles princípios que transmiti anteriormente. Nós temos muito, de uma forma simples, nesta regulamentação, abrangemos a rede primária de faixas de gestão de combustível, que basicamente são aquelas aberturas ao longo do território que têm como grande função, entre outras, mas a grande função, permitir, em caso de incêndio, a penetração das forças de supressão nos espaços florestais, depois com uma carga de combustível mais reduzida ao longo da plataforma transitável, que permitem depois bombeiros e outras forças, sapadores florestais envolvidas no combate, a penetrarem até às zonas onde é necessário, com algum tipo de proteção, porque são zonas que têm menos carga de combustível numa faixa ao seu redor, e a partir daí ancorar as operações de combate, mantendo-se a norma mais ou menos de acordo com as regras do que se tinha vindo a fazer, também melhorando um pouco ou reduzindo as necessidades sempre que possível e dentro de certos limites de coberto arbóreo, mas no fundo o estado da arte aqui não teve uma evolução tão significativa que me mereçam aqui grandes destaques nas alterações face à norma que o ICNF já tinha publicado sobre a rede primária e que temos em execução pelo país através de um programa com o apoio do PRR. Para terem uma ideia, isto é muito interessante, dos vários tipos de rede secundária que falamos, estamos a falar à volta das edificações isoladas, à volta dos aglomerados urbanos, à volta das infraestruturas lineares, como sejam estradas, como sejam redes elétricas, etc. Se repararem, isso é interessante para vermos e depois percebermos o impacto de tudo o que fazemos tem ou nas pessoas, ou nas entidades todas de infraestruturas, etc., etc., se virem 38% da rede secundária potencial do nosso país é a rede à volta dos aglomerados populacionais. Depois, em segunda linha, temos à volta das edificações. Só aqui, entre aglomerados e edificações integradas em espaços rurais, temos perto de 70% de toda a rede secundária do nosso país. Depois, naturalmente, vemos a rede viária também com uma representação de 16%, a rede elétrica de média tensão, portanto, gerida pela E-Redes 6%, alta tensão 2%, mas isto é
é uma imagem que nos permite ter uma visão global do impacto e da dimensão da rede secundária, uma estimativa das proporções no nosso país. Então, relativamente à rede secundária, que é uma das grandes preocupações, porque abrange muita coisa, procurou-se, de alguma forma, neste novo regulamento, separar, está entre aspas aqui, separar as normas no que se aplicam às estruturas lineares, estradas, linhas elétricas, ferrovia, e as faixas envolventes ao edificado, seja edifícios isolados, aglomerados ou outro tipo de infraestruturas, porque foi identificado que a solução para cada uma delas, portanto, entre à volta em zonas perimetrais ou em estruturas lineares, careciam realmente de uma abordagem um pouco diferente. Essa é uma diferença relativamente ao 124, que era tudo tratado da mesma forma. Aqui um exemplo envolvente de edifícios e áreas edificadas. Podemos ver ali que temos, e isso depois está em sede das comissões subregionais, a permitir a tal adoção de algum grau de flexibilidade, onde à volta dos aglomerados urbanos, genericamente podemos pensar que a faixa standard terá cerca de 100 metros de largura, podendo ser reduzida ou aumentada para 50 ou para 150 metros. Então, um grau de flexibilidade de 50% da largura standard. A mesma coisa ao nível do aqui, desculpem, ao nível do novo regulamento, temos estas variações entre o que é o interface e os graus de variabilidade de 50%, conforme eu referi, face à largura padrão, o que dá uma enorme flexibilidade às comissões subregionais de gestão de combustível. Aqui identificando algumas diferenças agora no âmbito das estruturas lineares. O Decreto-Lei 124 tinha um grande enfoque na redução da densidade das árvores, estabelecendo distâncias mínimas entre copas, e depois também um foco nas desramações e controle da altura dos estratos arbustivos e subarbustivos. Os trabalhos feitos de investigação relativamente a esta matéria conduziram a que, agora no novo regulamento, o enfoque seja dado, e porque se verificou que o combustível fino, de facto, era muito mais determinante para a proteção da infraestrutura e a continuidade vertical dos combustíveis eram os aspectos mais importantes em lugar do espaçamento entre o coberto arbóreo, que em certas circunstâncias até tinha um efeito perverso por, ao reduzir o ensombramento, fazia com que a vegetação se pudesse desenvolver devido à presença de luz com mais intensidade do que se tivesse ensombrado. Portanto, um maior enfoque na desramação, portanto, quebra da continuidade vertical dos combustíveis e controlos na continuidade do extrato arbustivo e do extrato arbustivo fino. Portanto, os materiais vegetais de menor diâmetro, que são efetivamente aqueles que acaba por se verificar que depois têm mais efeito na propagação do incêndio em termos de facilitar a sua velocidade. A rede terciária, chamemos-lhe mais o que comumente se chama aquela rede viária florestal, também os aceiros já dentro das áreas florestais, e basicamente aqui mantêm-se os critérios, ou adotam-se os critérios que já são usados e estão escritos nas boas práticas de gestão florestal, nas várias documentação escrita, reforçando-se a importância
destas redes estar ligada ao planeamento e projeto da própria área florestal, tendo ela o plano de gestão florestal ou outro equivalente. Por último, temos as áreas estratégicas de mosaicos de gestão de combustível, que são áreas que, em locais, conforme o próprio nome dita, estrategicamente selecionados em função do que se espera do comportamento do fogo, áreas em mancha, que se prevê que em condições de um incêndio, vamos chamar normal, alterem o comportamento do fogo, no sentido até de o impedir ou diminuir a sua intensidade e evitar a sua abertura, às vezes no arranque de uma linha de água que o permita espalhar, ou seja, são em mancha para questões técnicas que visam alterar, de facto, o comportamento do fogo, enquanto a rede secundária à volta das estruturas lineares, no caso da rede primária, tem por função permitir a penetração dos meios em segurança e fazer o combate dentro da floresta, essencialmente, e as restantes estruturas lineares à volta de estradas, aldeias, de facto, têm por função uma proteção passiva, permitindo que as forças que estejam a proteger as casas ou os aglomerados urbanos tenham ali um buffer de baixa carga de combustível e que permitam uma intervenção mais segura e também que depois que a energia libertada pelo incêndio, por haver menos combustível a arder, não atinja níveis tão elevados e diminua a probabilidade de afetar a infraestrutura. As coisas, no caso das redes elétricas, não podemos olhar só para estas normas. Isto são as normas de gestão de combustível, que depois têm que ser conjugadas com as próprias obrigações que os gestores das infraestruturas, designadamente a Rede Elétrica Nacional e a redes, têm de garantir que a sua rede não é originária de ignições. Portanto, as duas depois têm que ser compaginadas e os gestores das infraestruturas têm que dar sequência, de facto, ao que está previsto nesta norma, mais as obrigações que decorrem no âmbito da concessão para exploração da rede. Estes mosaicos de gestão de combustível estão inscritos, de facto, nos programas subregionais de gestão integrada de fogos rurais, que estão ainda já há alguns aprovados, algumas sub-regiões já têm aprovados, mas a maior parte deles ainda estão em fase de aprovação e depois também estão, naturalmente, nos instrumentos de gestão florestal. Isto era um pouco a viagem que queria fazer convosco, aqui numa apresentação em sobrevoo das normas. Também dar nota que este endereço eletrónico que temos aqui, que tenho aqui na apresentação, é o endereço eletrónico da nossa Direção Nacional de Gestão de Programa de Fogos Rurais, que é o departamento do Instituto que tem o steering destas matérias e, naturalmente, sem prejuízo depois de contributos já dados, estamos ainda em momento de fazerem chegar alguma sugestão ou crítica construtiva, naturalmente, é esse o objetivo, sempre numa perspectiva de melhoria, que entendam por bem para, neste período de tempo que até a entrada à vigência da norma, poderem ser feitos alguns microajustes em aspectos críticos que sejam de poder ainda ser melhorados. Espero não ter demorado demasiado tempo. Obrigado pela vossa atenção e continuemos então. Passo a palavra ao Paulo, penso eu. Sim, obrigado, Nuno. Pronto, pronto, estas apresentações, tal como o próprio despacho, como se sabe, lançam sempre muitas questões, não é? E muitas delas hoje vamos tentar aqui que sejam respondidas. Mas efetivamente, pronto, obrigado por essa disponibilidade para recepcionarem, digamos, essas mensagens dos cidadãos com contributos que sejam importantes para a melhoria
deste regulamento, que é um regulamento importante, muita Claro. coisa mudou. E eu agora vou cessar, digamos, a minha participação temporariamente para passar a palavra à minha colega Filipa Silva, que no fundo vai fazer aqui uma seleção das questões que são colocadas. Portanto, as pessoas a partir de agora podem utilizar o chat do webinar para colocar as questões. Eu vou tentar também ajudar a minha colega Filipa, porque imagino que as questões sejam muitas, e porque há muita gente neste momento a participar, temos 325 pessoas a participar, que é uma indicação de que realmente este tema é importante para a maior parte das pessoas. Só relembrar que nós vamos disponibilizar depois esta gravação, e a pedido das pessoas, poderemos também, como o Nuno referiu, poderemos disponibilizar também a apresentação, embora o melhor seja mesmo fazer uma leitura atenta, digamos, ao próprio Sim, sim, regulamento. claro. O regulamento, mesmo assim, já está bastante mais explícito em relação à situação que existia anteriormente. Filipa, passo-te a palavra. Pronto, as questões que agora o Nuno vai estar outra vez na berlinda, como se costuma dizer. Obrigado. Obrigada, Paulo. Sim, estou aqui a tentar apontar algumas das questões para os participantes. Contudo, nós, Zero, também fizemos aqui uma leitura do despacho, quando foi emitido, e gostávamos de perguntar aqui ao Nuno, porque apreciamos bastante realmente que foi aqui conferido o maior grau de liberdade à gestão, nomeadamente à gestão local. Mas uma das coisas que mais nos preocupa, porque fomos vendo e tendo contacto com outros atores e recebendo muitas queixas de um corte abusivo de vegetação, principalmente ao longo das redes viárias. Então nós gostávamos de perguntar, como é que, se há aqui alguns pontos que não estão totalmente clarificados. Por exemplo, no despacho, no artigo 13º, há aqui a referência de alinhamentos arbóreos com especial valor patrimonial ou paisagístico. E a nossa pergunta é como é que é definido esse especial valor? Se vai haver alguma clarificação ou, por exemplo, se vai ficar ao critério da IP, porque pronto, tudo o que está discriminado, por exemplo, no artigo 10º também, não há aqui uma salvaguarda das árvores de corte, ou seja, parece que quem corta a menos, sim, há uma contraordenação para isso, mas não há uma contraordenação para quem corta a mais. Então gostávamos de perguntar se vão aqui Sim, haver melhores clarificações, como é sim, que podemos salvaguardar a vegetação. sim. Essa, seja por razões, seja por essa questão é interessante, mas seja por razões de valor do próprio arvoredo. Vamos chamar arvoredo, arbóreo ou arbustivo, pronto, valor, seja pelo próprio valor em termos de conservação, paisagístico que for do arvoredo, seja até pelo interesse em quem gasta dinheiro a gerir combustível, gastá-lo racionalmente, concorrem, concorrem as duas para a mesma coisa, que é se não for preciso cortar, não se deve cortar. Isso vai mais longe, que é, há sítios onde se considera que, e nós estamos sempre a falar aqui, muitas vezes, como em quase tudo, às vezes há valores contraditórios ou sobrepostos que depois é preciso hierarquizar e perceber como atuar em cada caso concreto. Mas esta salvaguarda que está disposto aí tem, por fim, explicitar, por exemplo, há municípios, e isso é possibilidade dos municípios, classificam de interesse municipal determinadas faixas ao redor de estradas, ao redor de vilas, aldeias. Portanto, há essa questão das disposições municipais, é uma possibilidade de colocar isso na legislação municipal, a que depois o planeamento subregional, onde estão os municípios todos abrangidos, vertem e dizem, não senhor, aqui isto tem um interesse
histórico, visual, ambiental para nós crítico. Portanto, aqui não é para fazer dessa forma. As intervenções têm que ser mais minimalistas para promover aquele valor. Portanto, aí é uma obrigação legal. Também há o grau de liberdade dos membros da própria comissão, onde estão os municípios todos, com os GTFs municipais e um conjunto de outras entidades, dizerem, pronto, isto a Câmara não protegeu, não está protegido, e o ICNF também está lá, naturalmente, mas aqui este troço tem um enorme valor, é interessante porque a perspectiva, vamos pensar agora na questão da paisagem, quando se entra aqui neste sítio, abre-se um horizonte que deve ter um determinado tipo de vegetação, e aí ser selecionada no plano manter, ou seja, aqui joga-se tudo porque é ao nível do planeamento, aí com explicitação cartográfica ao nível das comunidades intermunicipais, na verdade das NUTS 3, que depois são definidas essas regras realmente para cada bocadinho da rede. Não, o nosso objetivo, e quando eu digo nosso não é do ICNF, é o objetivo da Comissão, e a perspectiva foi dar, porque é também o que tem sido pedido, é aplicar o princípio da subsidiariedade. Sabem muito mais os atores locais presentes no território, para além do que está obrigatório ser protegido decorrendo diretamente da lei, também terem um grau de liberdade. Ok, isto não está decidido que não se pode cortar, mas nós achamos que não se deve por isto, por isto. É sujeito a votação. Atenção, isto é importante perceber. O modelo de governança do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais é um sistema em que as comissões subregionais são lideradas em termos, vamos chamar, de política pública pela comunidade intermunicipal, mas depois tem também uma subcomissão técnica, essa presidida pela AGIF. O ICNF e os outros organismos fazem parte das duas. E, basicamente, discutem-se as questões a nível técnico, mas a decisão é depois já na subcomissão propriamente dita. Regra geral, o que é levado de lá já vai burilado, mas não significa que por vezes não haja controvérsia e diferença de opiniões entre diferentes entidades presentes, e depois as coisas são decididas de facto por maioria. Mas aqui, indo em concreto ao que a Paula colocou, o objetivo é dar grau de liberdade às comissões subregionais, que é quem está a fazer o planeamento fino, porque depois a nível municipal já não existe esse planeamento. O que existe a nível municipal é, ok, nós temos isto aqui para a nossa sub-região, no meu município as ações para fazer são esta. E o Programa Municipal de Execução depois calendariza como se fosse uma gestão de projeto. Claro que há algum grau de liberdade nesta transposição, mas a lógica é transpõe para um Programa Municipal de Execução. Ok, no meu território eu tenho, neste ano tenho que fazer isto e isto, naquele ano tenho que fazer aquilo, aquele outro, com este orçamento, ir para permitir aos meus presidentes de Câmara, gabinetes técnicos florestais municipais, fazerem um steering da implementação do que está previsto para o seu território. Paula, só mais uma nota importante. Nós, pelo menos que estamos aqui, e presumo que a maior parte da nossa assistência também tenha bem essa noção, todas estas medidas de rede secundária, a rede primária, têm um efeito que permita proteger melhor e criar oportunidades de combate em maior segurança para as forças que estão no terreno. Naturalmente, naquelas situações extremas de condições meteorológicas muito, muito difíceis, muito tempo seca, vegetação muito seca, muitos ventos, orografia complicada, etc. Há situações onde, como sabemos todos, mas isso não implica que não se faça
há mesmo o que tem que ser feito, que é aquela afirmação, muitas vezes ouvida, isso não vale a pena fazer nada, porque os incêndios até saltam autoestradas e barragens, porque é que andamos... Isso é verdade, eles saltam quando estão numa certa dimensão, mas uma coisa é garantida, naqueles que não chegam a essa dimensão, estas infraestruturas são importantes, e mesmo naqueles que chegam a esta dimensão, se o território estiver tratado, vão surgir seguramente oportunidades de supressão mais cedo com eficácia do que se nada tiver feito. Portanto, às vezes é um pouco como há acidentes de viação onde as pessoas com cinto de segurança morrem. É verdade. Isso não significa que os cintos de segurança não sejam importantes. Eles são importantes porque evitam ou permitem, num conjunto de outras situações, uma intervenção e que depois não haja perdas de vidas. Neste caso é uma imagem que estou a fazer, mas só para dissipar aquela coisa. Estamos a fazer isto e depois nos grandes incêndios, é verdade. Mas as oportunidades surgem mais cedo e há um conjunto de infraestruturas que são mais facilmente protegidas. Desculpe, mas achei importante dar este enquadramento. Agradeço. Obrigada pela resposta tão complexa e completa. Outra pergunta que eu vou fazer é relativamente está previsto ser publicado um manual técnico com orientações de planeamento, projeto e manutenção da rede primária. E gostávamos de perguntar como é que está o estado de elaboração deste manual técnico. Esse manual técnico relativamente à rede primária está elaborado e está publicado pelo ICNF, já existe e é o que estamos a executar no âmbito do projeto PRR que falei. Depois há ajustes que podem ter que ser feitos, mas o manual já existe, nós já tínhamos o Instituto já tinha o manual, teve pequenos ajustes, mas ele está publicado e é o que está a ser implantado. Basicamente tem aquela que nós chamamos faixa de interrupção de combustível, que é uma zona de plataforma onde possam circular uma viatura 4x4 de bombeiros ou uma pick-up de sapador florestal, com uma faixa de interrupção de combustível lateral relativamente curta e depois sim mais larga, uma faixa onde há redução de combustível, mas não é obrigatório o corte total do arvoredo. São deixados alguns exemplares espalhados que não colocam em causa, no caso de um incêndio, as forças que são colocadas na operação. Mas, portanto, isso existe, está disponível no nosso portal do ICNF e é o que está a ser implantado através do PRR. Porque uma mudança grande que houve do 124 para o Decreto-Lei 82 de 2021 foi que antigamente a rede primária era assim de uma responsabilidade difusa, quem eram os donos tinham que fazer, às vezes os municípios avançavam, porque como sabem há micropropriedade em grande parte do território e muitas vezes não sabe quem são os donos, então os municípios, através de edital, concorriam a fundos, normalmente com origem na política agrícola comum dedicados à floresta, abriam algumas coisas, o ICNF fazia-o nas suas áreas. No 82, a responsabilidade da rede primária passou para o Estado português. A elaboração e a manutenção da rede primária. Ficando o ICNF com essa responsabilidade enquanto Autoridade Florestal Nacional. E foi isso que permitiu, com as verbas do PRR, lançarmos um concurso público internacional para instalação da rede primária de faixas de gestão de combustível que estavam planeadas nos então planos distritais de defesa da floresta contra incêndio, que era o que ainda estava em vigor quando começou este processo. E agora foram transpostas para os programas regionais e subregionais de gestão integrada de fogos rurais, mas foi o PRR que permitiu uma coisa que o nosso país nunca tinha tido,
que foi, ok, eu quero fazer a rede primária, os terrenos são privados, ok, então o Estado, não é o ICNF, é o Estado, se aquilo é para proteger toda a gente, então paga uma servidão administrativa, como qualquer outra infraestrutura faz, e depois então instala a rede primária, porque se há situações onde a rede primária tem pouco impacto, por exemplo, numa área de serra que fosse usada para pastoreio, há ali uma perda residual, porque as pessoas continuam a ser donas, podem continuar a fazer pastagem ou agricultura. Já no caso de povoamentos florestais, pode haver situações onde seja necessário fazer uma redução de densidade elevada para permitir o tal trânsito e redução da carga de combustível, mas aí o Estado paga o valor justo por essa servidão, que não faz com que se perca a posse da terra, todos os direitos se mantêm, mas de facto, se é para proteger todos, então o Estado indemniza pelo justo valor, tal como faz nas bermas das estradas, etc., quando são lançadas. E isso foi o PRR que permitiu fazer, porque é um investimento muito significativo que o PRR permitiu. A maior parte do custo é o pagamento desta servidão. É um processo, penso que todos sabem, que exigiu muito trabalho até chegarmos agora que estamos a fazer o pagamento das primeiras servidões, porque tivemos que fazer o levantamento ao longo da rede planeada de todos os proprietários. Às vezes, num troço de rede primária, havia 60 ou 60 microprédios rústicos, muitos dirão, pronto, o que nós conhecemos da realidade fundiária do nosso país, mas com muito trabalho, envolvimento das câmaras municipais e juntas de freguesia foi muito importante, trazendo as pessoas até este processo e, de facto, agora podemos considerar que já está a ficar em fase de cruzeiro e talvez algumas das pessoas que nos estejam a ouvir até tenham terrenos e propriedades e saibam do que estou a falar neste processo que corre o país inteiro, não é? Desde Trás-os-Montes até o Algarve. Obrigada, Nuno. Obrigada. Vou fazer outra pergunta então, que já vem aqui do público. Várias das novas normas referidas no despacho remetem e bem para a avaliação prévia de um técnico regional qualificado. Quais serão efetivamente os técnicos qualificados para o efeito e como está a ser pensada a organização desse processo de acompanhamento regional local? Sim. O que está a ser pensado e feito, não é? Porque já está a ser feito, importa, e isso é devido à grande preocupação que temos naturalmente com os valores também em termos de conservação da natureza pelos quais somos responsáveis, seja na avifauna, seja em termos de habitats, etc. Se os habitats, regra geral, claro que todas as coisas mudam, mas em termos de habitats a mudança não é de um mês para o outro, há uma análise feita na esfera das nossas competências, e CNF, Autoridade das Florestas e Conservação da Natureza e Biodiversidade, das redes planeadas. Esse trabalho foi feito e está a ser feito. A partir do momento que é feita essa avaliação, nós e CNF, ok, aqui nestes troços não há valores especiais, e depois isto tem outra acuidade dentro de áreas protegidas, dentro da rede Natura, mas fazemos essa avaliação. E, simultaneamente, anualmente, havendo a indicação, porque a rede secundária também é aprovada, não se faz toda em todo lado ao mesmo tempo, não é? Nem as infraestruturas de Portugal, nem as câmaras municipais, nem o próprio ICNF. Há uma calendarização à medida das necessidades. E o que está pensado é, e já a ser feito, embora muito no início, transmitem-nos às entidades da Comissão, ok, temos planeado, como eu disse, nos programas municipais de execução, que estão agora, ainda não há nenhum aprovado, mas estão a começar a ser feitos, sabe-se, neste território este ano é para fazer aqui, nestes troços que vai ser feito. Depois é feito à mesma um revis para verificar se não houve algum valor. O exemplo mais simples.
Aquilo até podia ser um eucaliptal, ou um pinhal, ou um carvalhal, simples, normal, fora de uma área protegida, tendo o seu valor, mas não tendo nenhum valor especial de conservação. Portanto, pode-se fazer a gestão de acordo com a norma, mas na primavera seguinte há uma ave de rapina protegida que decidiu nidificar lá. Claro que nesse reviso isso é identificado e, embora esteja planeado, aí não pode ser feito. É com este propósito. É com este propósito que depois cada entidade, e no caso do ICNF, e como calculam, é um trabalho imenso, imenso, porque a rede é enorme, mas é um trabalho imenso. Temos a preocupação com os colegas que estão nas direções, nas nossas direções regionais, depois também com os próprios GTFs, fazer essa avaliação anual relativamente a se houve variações face ao que tinha sido visto o ano passado ou há 2 anos. Porque, especialmente no caso da fauna, de facto, a variação, e na avifauna também até bastante, a variação, não ter lá nada no ano X não quer dizer que no ano X mais um não esteja. Portanto, é uma preocupação que temos e é para cada entidade, dentro das suas férias de competência, ter essa, no fundo, fazer essa verificação que é muito exigente, não é só pela componente técnica, porque isso, mas é pela quantidade de recursos humanos e que é necessário fazer, mas que temos em curso, porque isso também não é feito. Ok, para a semana vai tudo ver. Não. À medida que as coisas estão planeadas, os colegas vão fazendo essa revisão do que está planeado para o ano seguinte. Mas atenção, esta componente da calendarização e desta norma, isto ainda vai ser para o futuro, ok? Mas é o que está planeado que aconteça. Ok, ok. Hum, temos aqui algumas perguntas muito focadas na conservação da natureza, conservação de habitats, Sim, espécies. sim. E há aqui uma pergunta que diz como é que se prevê executar as normas para implementar as faixas de gestão de combustível sem comprometer outras normas e diretivas europeias, nomeadamente na obrigação de Portugal manter em estado de conservação favorável de habitats de matos das diretivas habitats. Porque o termo usado, vegetação arbustiva fina, corresponde muitas vezes, dentro de ZEC da Rede Natura 2000, a espécies indicadoras do bom estado de conservação de habitats de matos, nomeadamente de tujais, urzais e matagais. Sim. Como sabem, no caso dos habitats, há um zonamento, não é uma coisa abstrata, ou ele está ou não está. Quando é um habitat protegido pela Diretiva Habitat, de facto a intervenção é diferente. Isso é identificado e aí não se faz a regra geral. Aplica-se eventualmente uma gestão que permita a manutenção do habitat que se pretende proteger. Importa aqui termos presente que nós estamos a falar, por exemplo, nas estradas de uma faixa para cada lado que na generalidade das estradas do país já existe e já é feita essa gestão. Mas uma coisa é certa, sempre que é identificado e está identificado um habitat, a intervenção de facto não é feita de forma a que o danifique. Sabemos que se andarmos pelo país inteiro, e nós também temos notícias e queixas, que às vezes estão a cortar o arvoredo todo, são sobreiros, estão a deitar tudo abaixo, não era necessário, porque depois ainda temos algumas espécies florestais protegidas, não é? Para além da Diretiva Habitat dentro das áreas protegidas, temos o sobreiro, a azinheira e o azevinho com diplomas específicos de proteção. E é também uma preocupação nossa. Nada desobriga o cumprimento da legislação que protege essas espécies. Mas, de facto, por exemplo, ao longo de uma linha férrea, por exemplo, toda a gente compreende
que um sobreiro que esteja a uma certa distância, se começar a crescer com uma pernada para dentro da linha férrea do comboio, pois isso tem que ser podado e tem que ser, porque aí depois são os valores em presença da segurança da circulação e do cortar a pernada da árvore. Agora, não era essa a preocupação de quem fez a pergunta, como é óbvio, estava só a levar para o extremo, mas quando são habitats protegidos, seja pela Diretiva Habitat, seja em zonas quase não existem, mas pronto, dentro de áreas protegidas que tenham normas específicas de proteção, e estaríamos a falar para novas construções, há regras específicas e ressalvas para não se fazer o que é, vamos chamar assim, o normal. Está bem? Portanto, havendo zonas identificadas com habitats reconhecidos, protegidos no âmbito da Diretiva Habitat, que também sabemos que não são todos os urzais ou todos os pinhais, também há a Diretiva Habitat tem um habitat que são pinhais dunares, mas é só em determinado sítio e com determinada composição. Certo, mas pronto, há pouco falou dos sobreiros nas linhas dos comboios e a verdade Sim. é que muitas vezes poderia ser apenas uma poda e o que acontece é o abate completo da árvore. E muitas pessoas que estão aqui a ver o nosso webinar têm acompanhado esse tipo de Mas quando práticas. quando isso é feito de forma ilegal, há denúncias à Guarda Nacional Republicana, que é a autoridade fiscalizadora que o nosso país tem para esta matéria, desde que a Guarda Florestal foi integrada lá. Isto em termos gerais. Claro que nós também temos os nossos vigilantes da natureza e também o fazem, mas numa área mais restrita do território. A Guarda Nacional Republicana cobre o território todo, atua e depois cumpre-se o quadro sancionatório previsto no Decreto-Lei de Proteção do Sobre o Iazinho ou do Azevinho, embora o Azevinho tenha uma geografia mais restrita no nosso país, de distribuição mais restrita. Desculpe, estão-me a ouvir bem? Sim. Está-me a ouvir bem? Sim, Okay, perfeitamente. Obrigado. Sim. Obrigada, Nuno, mais uma vez. Eu agora vou fazer uma pergunta que já toca aqui no tema de parques solares fotovoltaicos. Houve aqui várias pessoas que referiram esta questão, porque está definida uma distância de 100 metros. E esta distância põe em causa a viabilidade económica dos projetos, pois existe uma contratação por parte do promotor de áreas muito grandes e que parece desproporcionado, tendo em conta que os painéis solares são equipamentos de baixa tensão. Para efeito de comparação, uma linha de média tensão. Esta distância é apenas 7 metros. Esta distância dos 100 metros vai ser revista ou é uma decisão final? Começando pela parte mais simples, mesmo na legislação não há soluções finais, espero eu. Isso são de má memória. Mesmo o anexo do Decreto-Lei 124 teve evoluções ao longo do tempo. Também sabemos que este tipo pelos impactos que tem a todos os níveis, não são coisas que possam andar a mudar todos os anos, a ser diferente, por múltiplas razões. Agora, conforme eu referi antes, e antes de ir à questão dos painéis solares, não vou fugir a ela. Conforme eu referi antes, lendo com calma, quer as próprias organizações não governamentais de ambiente, OPFs, etc. Ele está público, está publicado. Se houver questões críticas, cidadãos também, que queiram assinalar de ajuste disto, aquilo ou dúvidas, podem fazer o favor e estamos em tempo de as receber para aquele endereço eletrónico que estava na minha apresentação, que depois isso é analisado em conjunto e isto não é um regulamento só do ICNF. E indo para os painéis solares, sim, o ICNF não sabe, não é especialista, não tem sequer essa atribuição de perceber ou de saber se para proteger os painéis solares se devem ser 6, 5, se os painéis ardem, se não ardem. Daí que o próprio Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais e daí que este regulamento e a largura das faixas
seja feita em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que é quem tem a capacidade, o conhecimento e o know-how para definir, na medida do que o conhecimento tem em cada momento, o que é adequado para cada um dos tipos de infraestruturas. Essa não é a nossa... não está nas nossas atribuições, nem sequer temos know-how a esse nível da solução tecnológica do painel, etc. Por isso é que o processo é participativo, com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e depois também os próprios instalações dessas zonas de painéis solares a partir de certa dimensão, tem o componente de avaliação de impacto ambiental, todo aquele processo que envolve múltiplas entidades, essa questão de 100 são suficientes, são menos, não temos sequer competência técnica nem atribuições formais para avaliar essa dimensão. Importa dizer que nestas comissões todas, desde da nacional até às regionais, depois nas subregionais, como penso que sabem, a nível municipal, as autoridades de proteção civil são os senhores presidentes de Câmara, são os municípios. Pronto, e espera-se que entre o nacional e depois até ao nível municipal, cada entidade aporte o conhecimento e faça cumprir a legislação das suas áreas de atribuição. Nós temos aqui muitas perguntas. Acho que podíamos estar aqui o dia todo. Imagino. É normal. É normal, as pessoas estão interessadas neste tema. Claro. Estamos contentes. Porque é um tema muito importante a várias dimensões. Mesmo o cidadão normal está interessado em saber o que é que tem que fazer para proteger a sua casa, quais são as suas obrigações. Depois temos, nós, enquanto instituição pública, que temos que fazer cumprir as questões da proteção e da gestão florestal, mas também a conservação de natureza e biodiversidade. Depois há aqui muita gente da nossa assistência, aliás, como eu próprio, também com preocupações de que não vamos, ou seja, vamos fazer o que é necessário, mas não vamos exagerar, porque o objetivo não é termos o país rapado com solo mineral à vista. É nesse balanço, portanto, é natural que haja preocupação e interesse e vontade de participar. Envolve muitas dimensões. Claro. Há aqui várias pessoas que fazem uma menção à necessidade de haver algum tipo de formação. E se o ICNF pensa nisso, em fazer formação sobre a identificação das espécies, perceber como fazer a roça seletiva, manter as folhosas, mas pronto, acho que isto é assim mais uma opinião e partilhas e vontade das pessoas para o ICNF, que eu convido a toda a gente que queira dar alguma sugestão, que envie um e-mail diretamente. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser a última e que engloba aqui algumas áreas sensíveis e que vai tocar em interesses gerais de várias pessoas. Não seria importante fazer acompanhar estas novas normas de um plano de formação sobre vegetação autóctone, gestão de habitats e boas práticas de roça seletiva para os vários técnicos operacionais dos municípios, associações e públicos em geral? Assistimos à invasão de espécies invasoras nas bermas de rodovias e vias após o corte e limpeza destas faixas, a propósito da gestão de combustível. Neste âmbito, assistimos assim ao abate de árvores centenárias sem qualquer justificação, como evitar que este processo de controle de incêndios não seja contraproducente. Obrigado pela questão. Antes de entrar, na verdade, são mais que uma questão numa só formulação. O que eu vos queria pedir era que a toda a assistência, porque depois temos outros canais para outro tipo de sugestões, era que para o efeito do regulamento, e aqui em sequência deste nosso webinar, que fizessem, para ser mais útil e ter impacto real, propostas concretas até de ajuste. Imaginemos, a linha tal,
tem esta salvaguarda, devia ter aquela, ou seja, tente, neste âmbito e para aquele endereço eletrónico, remeterem o que considerem que são propostas de melhoria de aspectos críticos, que mesmo que não sejam implementados já, é importante que seja dado nota, porque depois, como eu disse, isto nem sequer é só decisão do ICNF, mas para poderem ser ponderados e poderem ser eventualmente considerados, e temos aqui algum espaço para isso até à sua entrada em vigor, mas porque, claro, isto torna mais eficaz depois o nosso trabalho sobre os contributos recebidos. Portanto, eu pedia para aquele endereço eletrónico procurarmos cingir ao que são propostas de comentário ou de ajuste deste regulamento em concreto, tá bom? Para ajudar depois também a sermos mais eficientes e eficazes na análise. Pois, sobre o que me refere da formação, não posso estar mais de acordo da necessidade e de como é importante haver formação, seja ao nível de quem tem que executar as operações, seja ao nível das empresas, seja ao nível das entidades públicas, mas depois também dos próprios cidadãos, por curiosidade, outros porque gostam, e depois com mais formação também conseguimos ter um juízo crítico sobre as coisas, mais informado e sermos mais eficazes nas críticas que fazemos. Nós, ICNF, procuramos, sim, e temos um plano de formação para os nossos colaboradores e sapadores florestais, que embora não sejam colaboradores do ICNF, no fundo, durante metade do ano, trabalham sob a orientação do ICNF, no que nós chamamos de serviço público. Portanto, temos formação. Na formação de base inclui questões de gestão de vegetação, trabalho motomanual, limpeza seletiva. Agora, a formação nunca é demais, naturalmente, nunca é demais. E só posso concordar de que é importante haver mais formação e dar formação. Agora, também importa referir que nós, Instituto, não somos uma entidade formadora. Fazemos colóquios, fazemos seminários, fazemos sessões públicas de esclarecimento, muito com esse propósito de passar informação e conhecimento, mas depois há as próprias organizações não governamentais de ambiente que promovem muita coisa, as organizações de produtores florestais, as próprias empresas, e aí sim nós, ICNF, procuramos fazê-lo, e fazemos, aumentar a nossa exigência para as empresas que nos prestam serviços ou para outros no resultado do serviço prestado nas nossas esferas de competência, e sendo exigentes com o trabalho realizado, depois, obviamente, induz quem contrata as pessoas a contratar cada vez pessoas mais qualificadas. Agora, há aqui um aspecto também que é muito importante termos presente, porque isto passa-se a todos os níveis da nossa economia e a área florestal está longe de ser exceção, que é, nós temos uma grande falta de capacidade de recrutamento de pessoas interessadas em fazer este trabalho de gestão florestal e de vegetação, que daquilo que estamos sempre aqui a falar, seletivo, é quase sempre manual ou motomanual. Portanto, e não há muitos jovens, nós temos dificuldade em recrutar pessoas para sapadores florestais, temos dificuldade em recrutar assistentes operacionais para fazerem parte do nosso Corpo Nacional de Agentes Florestais, que são, por assim dizer, os sapadores florestais do Estado. Mas é uma questão quase demográfica, pronto, que procuramos ir ultrapassando com alguma depois flexibilidade na gestão dos recursos, deslocando um pouco de um sítio para o outro para ser possível fazer o trabalho. Mas esta questão da demografia e da falta até de empresas para fazerem os trabalhos é uma realidade que se verifica. Pronto, não é só na área florestal,
é geral dos setores da economia portuguesa e aqui também não somos exceção, mas não vale a pena chorarmos sob o leite derramado, vale a pena cada um de nós trabalhar para alterar isso na medida do possível e tirar o melhor partido que temos da realidade, com que cada uma das nossas instituições se debate e defronta. Não sei se penso que respondi à questão que a Paula... Filipa. A Filipa, desculpe, que a Filipa colocou. E da minha parte, Obrigada. estava terminado. Nada, Filipa. Obrigado, eu. Não sei, Paulo, se queres fechar, se... Eu penso que gostava de agradecer ao Nuno de ter estado hoje aqui connosco. Obviamente que quer a apresentação, quer as respostas que foram dadas, provavelmente vão destas respostas que foram dadas e da apresentação vão surgir novas perguntas. Claro. E este é um tema, como o Nuno disse no início, o próprio processo de criação deste novo regulamento foi muito debatido, com certeza, e houve muita gente a intervir neste processo. No fundo, aqui nós saudamos, digamos, a disponibilidade que existe para continuar a receber contributos para a melhoria deste regulamento. Penso que é um regulamento que terá que de estar sempre em evolução, até porque, digamos, num cenário de alterações climáticas, de grandes alterações que se produzem, e isso depois vai ter impactos até na própria dinâmica da vegetação, da progressão da vegetação, um conjunto de coisas, etc. Vão ser questões que vão sendo colocadas à medida que estas normas técnicas vão sendo aplicadas, mas há uma coisa que me parece absolutamente essencial, e que é uma sugestão que a Zero faz, mas acho que esta sugestão é extensível a todos aqui que hoje estiveram presentes, que tem a ver, digamos aqui, de nós termos uma lógica nestas normas técnicas mais infográfica, ou seja, que haja uma interpretação infográfica Sim, destas normas técnicas, situação que facilitaria muito. Facilitaria muito não só o trabalho dos cidadãos, não é? Porque que vão ser, digamos, obrigados a desenvolver os trabalhos para estarem de acordo com a legislação em vigor, mas também facilitaria aí muito o trabalho das entidades fiscalizadoras. Porque é muito da interpretação que existe que podem surgir os problemas, e às vezes podem estar a ser criadas exigências que são exigências que não são necessárias e que obriguem também as pessoas a gastarem dinheiro sem necessidade. Aliás, esta questão essa ponderação foi certamente feita, o próprio processo digamos, de criação ou de co-criação destas normas técnicas teve isso em conta. Obviamente, o país gasta muitos milhões de euros a gerir o combustível. Vamos ter que o continuar a fazer, pois, embora a zero, acho que só gerir o combustível vai ser sempre muito difícil. Ele ocupa uma área territorial gigantesca e a vegetação está sempre a crescer. Então, num ano como este... Já tínhamos aqui conversa para ficar aqui mais 2 ou 3 horas. Que temos, É verdade. digamos, foi um ano particularmente úmido e, portanto, a vegetação este ano está com uma enorme exuberância. E, portanto, isso vai requerer também, digamos, aqui trabalho adicional de quem está a fazer este controle da vegetação. E, portanto, ou seja, tendo custos, era bom que realmente houvesse aqui, digamos aqui, uma clarificação infográfica e visual
para que realmente toda a gente estivesse consciente do que é que estas normas técnicas, no que é que estas normas técnicas se traduzem em situações exemplo, por exemplo, que seriam extremamente úteis para que não se façam, ou seja, não existam coisas, exigências que vão para além daquilo que é necessário e também, também não existam situações em que as pessoas façam também a menos que aquilo que é necessário. Pronto, isso parece-nos que é uma coisa absolutamente crítica, mas era importante também que eu não sei se depois neste processo se houve aqui, isto aqui é uma última pergunta que deixava ao Sim. Nuno, que é, ou seja, se tudo aquilo que está no 82 eh, está tudo conciliado perfeitamente com estas normas técnicas, ou se existem aqui alguns aspectos que ainda vão, que acham que vale a pena, digamos, revisitar, no sentido de não haver aqui, digamos, aqui nenhuma. Digamos aqui nenhuma incompatibilidade entre aquilo que está escrito em algumas áreas e outras, porque também daí Uhum, pode haver algumas uhum, interpretações uhum, que não são corretas. uhum. Sim, obrigado, Paulo, por esta última nota. Começando pela questão das infografias, não posso concordar mais. Aliás, nós tínhamos e temos algumas coisas nesse âmbito do 124, com um destes slides eh, que eu tinha comparava o novo com o antigo, pode não estar muito explícito, mas agradeço a nota e a sugestão, e de facto é algo que nós seguramente iremos fazer, pelo menos para o que é mais frequente, para as situações mais frequentes, porque de facto, quer para o cidadão, quer para as autoridades fiscalizadoras, para qualquer um de nós, não é preciso, olhando e visualizando, ficamos com uma noção melhor do que é para fazer, e tem toda a razão e toda a lógica, e seguramente que o faremos. Relativamente ao Decreto-Lei, ao 82/2021, há uma intenção de, até porque o próprio Decreto-Lei, fruto já deste tempo de aplicação, se verificou que tem alguns aspectos que careceriam de ajuste. Todas as entidades do sistema têm alguma coisa que consideravam que seria. E estamos a falar. Eu não estou sequer a ir àquela coisa de quem não concorda com aquilo, não estou a falar disso. Estou a dizer é pequenos ajustes que garantam realmente uma coerência absoluta entre tudo. Há algumas questões identificadas. Eu, no próprio articulado do diploma, não ligado com as normas de gestão de combustível, eu, relativamente às normas de gestão de combustível e ao que está no diploma, não tenho identificado, nem ainda ninguém nos fez chegar, mas também isto foi publicado há pouco tempo, mas pelo menos das entidades que participaram no processo, não nos foram identificadas algum tipo de incoerência com a redação do 82. Naturalmente, ele sendo publicado e com mais olhos a verem, olhos críticos, pode haver de facto que se detecta alguma coisa, e depois na sua aplicação, isso acontece sempre, isso poderá também acontecer, mas claro, sempre na perspectiva, existindo é para corrigir, isso não tem dúvida nenhuma. Tá bom? Nuno, para Obrigado. finalizar, dizer que pronto, há aqui uma participante que nos refere que estava anunciado que nós responderíamos a todas as questões aqui colocadas. Isso é manifestamente impossível, estaríamos aqui provavelmente a tarde inteira. Houve já aqui a disponibilização deste correio eletrónico Sim, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, onde as pessoas poderão enviar as suas sugestões após uma leitura atenta do que está definido no despacho, que homologa digamos, as normas técnicas. E se as pessoas também o entenderem, eu diria que
se isso facilitar a vida, a Zero também vai fazer esse trabalho, obviamente, não o pede só aos cidadãos e, portanto, se nos quiserem fazer chegar também questões que achem pertinentes e que são importantes, e podem fazer chegar-nos essas questões, de referir que nós também somos participantes no chamado movimento Faixas Vivas, que é um movimento que se empenhou muito, digamos, na exigência de publicação destas normas técnicas. Destas normas técnicas estão para publicação já há bastante tempo. Efetivamente, nós, na altura, a nossa exigência era que houvesse um processo de consulta pública antes da publicação das normas técnicas. A tutela entendeu que não seria útil essa consulta pública. Nós achamos que sim, é sempre muito útil a existência de uma consulta pública. É um tema que tem aspectos sempre de muita polémica e, portanto, quando há polémica, nestes casos, é sempre bom que essa polémica seja, digamos, debatida, fazendo chegar, digamos, pareceres, contributos por parte dos cidadãos às autoridades que estão, digamos, a elaborar estas normas técnicas. Só nos resta agradecer. Estamos muito, muito perto da hora de finalizar este webinar. Acho que da nossa opinião, foi um webinar muito, muito útil para todos, e agradecer a presença de todos e todas neste webinar, e em particular ao Nuno Sequeira ter-se disponibilizado para estar connosco aqui a responder a estas questões. Já percebemos que isto é tudo de uma enorme complexidade, pronto, até uma próxima oportunidade noutras matérias, na floresta, ou Claro que noutras sim, temáticas que a Zero claro que sim. aborda, e os webinars, nós faremos webinars sempre que necessário. Muitíssimo obrigado a todos, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e mais uma vez obrigado à Zero e a todos os que nos ouviram. Boa tarde. Obrigado. Obrigada, boa tarde.